Olá, gente! Tudo bom com vocês? Olha, cá estou eu novamente, já quarta semana. Muito bom, né? Eu, Soraya Sacramento, no programa A Sustentabilidade da Alma. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu nem sei se vocês concordam, mas vocês acham que o silêncio pode recarregar as baterias da alma? Bom, vamos conversar um pouco, quem sabe a gente chega a alguma conclusão, não é? Porque assim, a gente tem vivido, eu acho que numa situação de excessos, sabe? Excesso de ruído, excesso de informação, excesso de demandas. A gente está muito envolvido com um tema que eu acho que permeia a nossa história enquanto humanidade há bastante tempo, que é o capitalismo. E o capitalismo, ele conduz a gente para um ter que é sem medida, não é? Ao invés de estar focado no ser. E aí, para a gente ter, é preciso produzir muito, é preciso comprar muito, é preciso fazer muito marketing, é preciso dizer pra gente que, olha, você vai ser muito feliz se você comprar aquele carro ali. Você agora vai ser muito feliz se você fizer aquela viagem e tal. Olha, você vai ser muito feliz se você conseguir comprar aquela casa. E aí a gente vai nessa matrix e vai se envolvendo dentro de um processo de consumo, e para se consumir tanto é preciso produzir, não é? Então, todos nós, dentro desse processo produtivo, a gente acaba tendo que trabalhar muito, 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 né? Trabalhar muito para produzir os bens de consumo que as pessoas todas consomem e para a gente consumir também, não é? E assim, eu acho que isso resume a tal da Matrix, que a gente fica vivendo dentro dessa roda e, nossa, virou algo desafiador sair dessa roda, não é? E assim, como é que a gente pode pensar em mudar essa história e pensar num descanso? Se a gente tenta descansar um pouco, nossa, parece que o mundo vai acabar, né? Parece que é um pecado. Você não pode descansar, você tem que produzir o tempo inteiro, você tem que ter intenções de aquisições o tempo inteiro. É uma coisa muito, eu diria que bizarra nesse sentido, né? Bom, essas demandas todas que a gente acaba entrando, elas deixam a gente meio que, não sei se sempre estressado, mas sempre muito cansado, né? Tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo com uma sensação de que parece que nada importa mais, não é? Mas eu acho que é por isso, porque tá tudo tão voltado para o ter, que o ser, que é o importante, tá totalmente esquecido, tá lá num canto qualquer, não é? Então, quando a gente está falando de descanso, às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu durmo toda noite. Cara, é assim, né? Pode ser que o seu sono até seja um sono tranquilo, né? E aí, se é tranquilo, se você consegue exercitar o silêncio no seu sono e a paz, obviamente você dá aquela recarregada, porque no sono a gente recarrega muito do nosso organismo, não é? Mas a maior parte das pessoas tem reclamado muito que o sono diminuiu, não é? Fica tanta tensão e a gente fica tão ligado nas informações no externo que a gente não consegue relaxar e não consegue dormir, e aquela preocupação porque, né, os tais boletos, os tais pagamentos, a necessidade de adquirir isso ou aquilo, mais as responsabilidades, não é simples, não é? Mas assim, onde que eu estou querendo chegar? Será que se a gente olhasse para o silêncio, de alguma forma a gente poderia ajudar nesse processo? Porque como a gente está totalmente envolto em muito ruído que distrai a gente, não é? A gente acaba ficando com as nossas baterias descarregadas. É tipo assim, vamos comparar com um celular ou o nome que se recebe aqui em Portugal, que é telemóvel.
Se você pega o seu telemóvel, o seu celular, e você abre vários aplicativos ao mesmo tempo, e esses aplicativos funcionando tudo junto, a bateria descarrega mais rápido, não é? E aí, assim, a situação acho que é a mesma com a gente. É tanta coisa aberta na nossa cabeça que a nossa bateria vai descarregando. A tal bateria da alma, não é? Mas para a gente recarregar essas baterias da alma, será que a gente não precisa se abster um pouco do ruído? Das informações, da mídia, das informações que são muito agressivas muitas vezes, muito difíceis. A gente pouco ouve coisas positivas ou coisas que, olha, que remeta a gente a uma, olha que bom, o mundo está melhor, olha, isso está acontecendo, que bacana. A maior parte das notícias que permeiam as nossas vidas são notícias ruins, de desgraças, de coisas pesadas. As boas notícias, elas pouco são veiculadas, não é? Então, assim, a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida, porque se a gente está exposto a isso tudo, é porque a gente abre a guarda. Então, a gente que precisa definir o que nesse momento da vida de cada um com seu momento, o que interessa e o que é necessário ficar aberto para receber de informação. Bom, porque assim, com tantas informações pesadas, com tantas demandas e com tantas necessidades inventadas pelo tal do capitalismo, gerado pelo consumismo que permeia a nossa sociedade, em que todo mundo acha que o outro tem o valor pelo que ele possui, não pelo que ele é e tal, a gente acaba ficando numa situação muito desconfortável, né? Agora, se a gente pudesse silenciar tudo isso de vez em quando, será que ajudaria? Olha, eu falo por mim e me ajuda muito. Eu não tenho mais esse tipo de vida. Eu sou aquela pessoa que faço filtro de tudo que eu vou ouvir, de tudo que eu vou assistir, de tudo que eu vou ler, de tudo que eu vou me alimentar e de todos os programas que eu me proponho a fazer e das minhas companhias também, porque tudo isso faz total diferença, sabe? E isso me leva a também buscar um silêncio, sabe? Um silêncio que me dá conforto. Então, esse silêncio eu faço de várias formas, né? Eu faço quando eu acordo. Hoje em dia, eu acordo e fico, primeiro uns 5 a 10 minutos olhando para mim, entendendo o que está acontecendo comigo, como é que eu acordei, fazendo as minhas reflexões, fazendo o meu reiki e definindo para mim qual é a minha escolha para aquele dia. Eu escolho ser feliz? Escolho, viu? Eu escolho. E acontece, porque é uma escolha. Quando você define para você isso, não tem ninguém que te tire. Óbvio que isso não quer dizer que as eventualidades ou os desafios não aconteçam, mas a gente já consegue lidar com eles de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente quer ser feliz. E isso depende da gente. Então eu vou filtrar tudo que eu vou fazer nesse dia. E, obviamente, o silêncio não vai permear somente esse meu momento da manhã. Em algum momento, se eu me sentir muito demandada, eu vou dar uma paradinha, eu vou dar uma respirada. Gente, é uma respirada, 2 minutinhos, a gente já muda a frequência interna da gente. Porque, na verdade, esse mecanismo da Matrix, ele não nos permite dar essas paradas para olhar para dentro da gente, para olhar o que está acontecendo com a gente. E aí a gente fica focado no lado de fora, no externo. O externo não vai trazer o que a gente precisa. Em hipótese alguma. Todas as nossas respostas, elas estão dentro. Todas as nossas perguntas partem de dentro e as respostas estão lá dentro. Então, o mais aconselhável seria que eu me movimentasse mais para dentro do que para fora. Ok, mas por que esse silêncio
talvez seja, sei lá, fundamental para cada um de nós e cada um dentro dos seus limites, das suas possibilidades, mas, assim, só para a gente identificar que isso é uma necessidade. E hoje, eu diria que, assim, as pessoas estão passando por tantos momentos difíceis, com tanto estresse, com tanto desalinho, que eu tô achando que o silêncio, que é essa preciosidade, esse ouro, tem sido mais demandado. E eu tô louca que essa moda pegue, né? Já pensou que, bom, todo mundo buscar o silêncio significa que todo mundo vai começar a olhar um pouquinho mais para si próprio. E isso vai dar um resultado maravilhoso. No momento que a gente assume a nossa essência, olha, não tem como dar errado, não. Juro que não, nem pra gente, nem pro mundo. Agora, esse silêncio, ele traz a possibilidade da gente fazer aquela integralização das nossas 4 inteligências. Lembra? Físico, mental, emocional e espiritual? Pois é, eu falo sempre nisso porque isso é o que compõe o ser humano. Então, não tem absolutamente nada que eu vá falar ou vá discutir e tal, que não sobre a gente, sobre os nossos movimentos, que não passe por essas 4 inteligências. Mas como é que isso pode interferir? Vamos lá, né? A inteligência física, que é aquela que é ligada ao nosso corpo físico, né? Quando a gente consegue dar a esse corpo essa pausa de silêncio, olha, pode funcionar muito bem como uma forma ou uma ferramenta de restauração para o corpo. Porque assim, o ruído externo deixa o nosso corpo em estado de alerta. É como se ele ficasse assim o tempo inteiro assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E aí ele não consegue relaxar, não é? Bom, mas se a gente está buscando o silêncio, esse período do silêncio, ele traz uma calma para a gente. E aí, assim, até os nossos músculos conseguem relaxar. Porque o corpo, ele acaba entrando naquele modo de reparação e cura, naquele tempinho que você fica disponível para ele, sabe? É no silêncio que o corpo, de fato, consegue recarregar as energias, sabe? E a outra inteligência que nós temos, a mental e intelectual. Aquela que está ligada ao QI, lembra do coeficiente de inteligência? Pois é. É que, assim, essa inteligência mental ou intelectual é a capacidade que a gente tem de pensar, de aprender, de criar, de resolver problemas. Então, assim, quando a gente está exposto ao ruído, a gente sobrecarrega a nossa mente. Da mesma forma que a gente sobrecarregou o corpo, porque está tudo interligado. E aí, como a mente fica naquele alerta que eu falei, dá um desgaste significativo. E sobre a inteligência emocional, que é aquela que nos traz a capacidade de reconhecer, de entender e principalmente de gerir as nossas emoções e a dos outros. Quer dizer, dos outros, a gente deve reconhecer que elas existem, tentar entender e lidar da melhor forma possível, porque a gestão é de cada um. A gente tem que gerir como que a gente lida com a emoção do outro, não é, gente? Mas a dele é dele, a nossa é a nossa, não é? Então, nesse caso, o silêncio super ajuda, já que ele permite essa nossa conexão mais profunda com as nossas emoções. Aí, quando a gente não tem nenhuma distração externa, a gente se liga melhor no que acontece dentro da gente. E aí a gente consegue ouvir a nossa vozinha interna, né? E aqueles alertas que são emitidos e que às vezes a gente bypassa porque o ruído externo não deixa a gente ouvir esses detalhes. E aí, quando a gente ouve, fica bem mais fácil a gente reconhecer essas emoções. E aí, assim, a gente vê surgir uma tristeza, a gente vê surgir uma raiva, a alegria e todas as nossas emoções. A diferença é que a gente consegue geri-las sem ignorar, né? Porque não dá para ignorar e evitar, porque elas existem e elas são manifestáveis. A ideia é que a gente possa gerir, controlar e exercer a nossa liderança sobre elas.
e tirar proveito de cada uma delas quando elas surgirem. Acho que esse é o caminho. Já a inteligência espiritual, que é aquela nossa conexão com o universo, aquele universo que nos cerca, aquele que a gente faz parte dele. Então, o silêncio ele funciona como a linguagem da alma e ele nos dá a possibilidade de reconhecer e ouvir a nossa própria intuição. Nossa, e isso não tem preço. O silêncio ele nos possibilita criar pausas para a mente, gerar conexão interior, aumentar a nossa criatividade, aquela que mora lá na nossa essência, e restabelecer nossa energia. Esse silêncio ele pode ser o carregador da nossa bateria, da bateria da alma. Bom, mas como é que a gente estabelece esse silêncio que recarrega? Vamos lá, né? Cada um deve buscar seu próprio recurso, mas eu diria que a meditação, que já virou moda, e que ótimo, maravilhoso que tenha virado, né? A gente, através da meditação, a gente consegue silenciar a nossa, digamos assim, os nossos barulhos externos e internos, não é? A gente pode estabelecer também essa conexão interna através de uma caminhada, cada um com seu cada um. E essa caminhada silenciosa, de preferência em locais em que a gente esteja conectado com a natureza, do qual a gente faz parte, não é? Tem várias possibilidades, eu diria, mas a cereja do bolo, para mim, é o Reiki. Não tem outro. No primeiro programa eu expliquei um pouco sobre o Reiki, né? E mostrei, através da origem da palavra, o que significa o Rei e o Ki, ou Chi, cada lugar fala de uma forma. A gente sabe que o Reiki é uma soma entre as energias vital, que é aqui, e todas as outras energias que estão disponíveis para a gente no universo, que é Rei. Bom, a gente pode fazer também essa analogia sobre o Reiki como sendo uma carga extra. Já que o silêncio é o carregador, o Reiki ele pode funcionar como uma carga extra. Sabe aquele booster? O booster que faz com que o carregamento seja mais rápido? Pois é, o Reiki pode funcionar dessa forma, porque ele atua diretamente na bateria da alma. Não apenas repondo a energia que foi gasta pelos nossos excessos, mas também reparando, de repente, algum curto-circuito ou algum dano que a gente pode identificar como sendo os tais bloqueios energéticos. Quando a gente combina o silêncio, que é o carregador, com o Reiki, que é o booster, nossa, o processo de recarga é muito mais rápido, profundo e duradouro. Bom, gente, o Reiki e o silêncio, eles trabalham juntos. O silêncio, ele cria espaço e a condição para que o Reiki atue. E o Reiki, por sua vez, ele nutre a nossa energia vital, ajudando a gente a recarregar a nossa bateria da alma, para que a gente possa viver com mais vitalidade, com mais paz, com mais clareza, a tal vida leve, não é? Quando eu falei que o Reiki, para mim, é a tal cereja do bolo, é porque ele permite que a gente recarregue essa bateria, que é nada mais, nada menos do que a integralização das nossas 4 inteligências. Por isso, a gente pode fazer a analogia de que a carga é mais rápida e duradoura, porque ao integralizar as 4 inteligências, a gente está mais equilibrado. E aí a gente está mais preparado e com a nossa carga muito mais adequada para responder a todas as questões que o dia a dia nos propõe, não é? Mas também não tem mágica, não. Não existe nada que venha de fora que possa garantir um equilíbrio nosso interno. Somente dentro e diariamente que a gente consegue a tal vida leve, a partir da sustentabilidade da alma. Bom, gente, hoje a gente explorou um pouco o que vem a ser um silêncio, mas não como a ausência de som simplesmente, e sim como uma ferramenta fundamental para a nossa vida. A gente descobre, a partir disso, que ele pode ser a chave para recarregar a nossa bateria da alma, em todos os níveis, e nutrir cada uma das nossas 4 inteligências. Aí, assim, a inteligência física, ela pode encontrar no silêncio o repouso para se curar e se renovar. A nossa inteligência mental, ela pode usar a quietude para se organizar, para se preparar para novos desafios com mais clareza e com foco. A inteligência emocional, ela encontra no silêncio o espaço para entender e escolher as nossas emoções
sem julgamento. Na verdade, a gente escolhe e acolhe. Então, a gente entende, escolhe, acolhe as nossas emoções sem julgamento. E a inteligência espiritual, ela utiliza o silêncio como caminho para se conectar com o nosso próprio eu, com o nosso, digamos assim, eu superior, aquele algo maior, e que reside, muitas vezes, o nosso propósito. Então, o Reiki se encaixa nessa equação como uma prática que amplia o poder do silêncio e oferece uma carga extra de energia vital para o nosso ser. Lembrando que o barulho do mundo, ele é inevitável, mas a forma como a gente gerencia esse barulho está nas nossas mãos. Abrace o silêncio como um aliado. Encontre a sua pausa, encontre o seu momento de quietude e veja como pequenas doses diárias de paz podem transformar a sua vida. Gente, o silêncio é a sua pausa para recarga. Não ignora. Tenta. Bom, e essa tentativa é o seguinte, vamos lá. Que tal um desafio para a semana? O desafio, a gente pode pensar o seguinte, uma pausa entre 10 minutos por dia, sem celular, sem telemóvel, sem TV, sem mídias sociais, apenas respire, apenas seja, desse esse presente de silêncio para a sua alma. E eu acho que uma excelente ideia é propor esse exercício de uma semana, focado tudo na prática do silêncio e na sua relação com a sua própria energia, prestando atenção nela. A ideia é que você possa estar consciente do impacto que o ruído e tudo que você consome extra na sua vida, qual é o impacto que ele tem para você, no seu bem-estar. Bom, mas o desafio agora é que vamos terminar nossa conversa da semana com essa proposta de trazer o silêncio como sendo um carregador para a bateria da sua alma. E aí a proposta é que agora, quando a gente terminar a nossa conversa, dá uma paradinha, nem que seja 1 minuto, e pensa, sente, e faz um silênciozinho. E se você conseguir, fala comigo lá pelo Instagram, Casa Novo Humano. Se você conseguiu, vou adorar saber, tá bom? Super obrigada pela companhia, obrigada por me acompanhar e que a gente possa ter uma semana silenciosa, tranquila, em paz, nessa nossa jornada rumo à sustentabilidade da alma, que traz como consequência vida leve, que é a que a gente deseja.